Meu amigo, a pergunta que eu faço para você, torcedor, é a seguinte: você acredita que nessa temporada o Grupo City possa estar preparando a maior janela de transferências da história do Bahia? Porque está tendo alguns sinais. Alguns acreditam, outros não acreditam, né? Jogadores experientes podem deixar o clube já nessa janela, o elenco vai passar por uma reformulação muito grande e, ao mesmo tempo, começam a surgir especulações envolvendo nomes, né? Como o Gabriel Peck, o próprio Evander, os jogadores que mudariam aí o patamar e rejuvenesceriam esse elenco do Bahia. Mas será que isso é possível? Quanto custaria? Será que o Bahia realmente tem condições de investir quase 120 milhões de reais em reforços? Principalmente, né? Esses nomes resolveriam problemas do técnico Rogério Ceni? Hoje nós vamos fazer uma análise completa, baseada em valores de mercado, necessidades do elenco e no modelo de negócio do Grupo City. Tá? Já aviso, hein? Se apenas metade dessas especulações se confirmar, o Bahia pode montar um dos elencos mais fortes do futebol brasileiro. Eu sou o Jonas Stemmer, esse é o canal Gol TV. Antes de qualquer coisa, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro crescimento aqui do nosso canal. Meu amigo, olha só, existe uma coincidência acontecendo, tá? Ou talvez não seja tanta coincidência assim. Nos últimos meses começaram a surgir rumores, né, de saídas. Everaldo, William José, Ademir, Gilberto, Canu, até mesmo o Everton Ribeiro, né? Jogadores experientes, jogadores que possuem salários relevantes, né? Jogadores que ocupam espaço, sim, na folha salarial do Bahia. Agora, imagine o seguinte, se alguns desses atletas realmente deixarem o clube, o Bahia abrirá um espaço financeiro importante para novas contratações. E aí entra a grande questão. O Grupo City não pensa apenas no presente. Pensa em patrimônio, pensa em valorização, pensa em retorno esportivo e financeiro. Por isso, os nomes que começam a surgir não são jogadores em fim de carreira, são atletas em idade produtiva, jogadores que podem render dentro de campo e ainda gerar lucros futuramente. E é exatamente aí que entra Gabriel Peck, Evander, né? Já entrou Roman Gomes, dentre outros atletas. Alejo Velis, que chegou agora. Vamos começar pelo nome que talvez empolgue um pouco mais a torcida, que é o Gabriel Peck. Hoje ele está com 25 anos, o atacante do Los Angeles Galaxy, ele possui valor de mercado em cerca de 7 milhões de euros, segundo aí o Transfer Market. Convertendo para a moeda brasileira hoje, estamos falando em torno de 45 milhões de reais, mas sabemos que o valor de mercado e valor da venda são coisas completamente diferentes. Na prática, uma negociação dessa poderia ultrapassar facilmente aí os 60 milhões de reais. E aí surge a pergunta, vale tudo isso? Na minha opinião, sim. E eu vou explicar. O Bahia hoje possui bons atacantes, mas falta aquele que desequilibra, né? Aquele jogador jovem que... Eu costumo falar de cachorro magro, né? Aquele cara que quer mostrar serviço, que ganha no 1 contra 1, que quebra linhas, que faz o estádio levantar. E o Gabriel Peck, eu acompanho ele há bastante tempo, desde a base do Vasco da Gama, ele é exatamente esse perfil. Ele é um ponta agressivo, vertical, rápido, que ataca espaço, que cria as situações e principalmente, né, ele tem a idade perfeita para o modelo que o Grupo City gosta, tá? E não estamos falando de um atleta de 31 ou 32 anos. Estamos falando de um jogador que ainda pode evoluir e evoluir muito o Gabriel Peck. Então, esse jogador é um jogador que pode chegar assim e fazer a diferença nesse time do Bahia. Inclusive, torcedores brasileiros continuam enxergando o Peck como um atleta de capacidade de retornar ao futebol brasileiro em alto nível, enquanto segue acumulando aí boas atuações já lá nos Estados Unidos. E imagina um ataque com aí Pulga, Peck, enfim, jogadores rápidos, né? E com um atacante que poderia chegar para fazer gol como o Alejo Velis. Peck, Pulga, Sanabria, Alejo Velis, eu acho que seria um ataque jovem, potente, rápido, né? E com muita versatilidade. Outra coisa que eu queria falar é sobre o Evander, um jogador que é uma informação nossa. O Gabriel Peck, nós já viemos trazendo essa informação na primeira janela, acabou que não evoluiu. E o Bahia também procurou o Evander, né? É um sonho de consumo do Bahia também há bastante tempo. O Flamengo também, em algum momento, já tentou contratar esse jogador, né? E eu acho que ele, pelos modelos, pela posição e pelo que ele representa, né? Ali, pelo que tem dentro do elenco, eu acho que ele seria uma contratação ainda mais impactante, né? Se o Peck seria uma contratação considerada grande, porque ele é um jogador jovem, mas que tem um grande potencial, o Evander seria uma contratação que eu acho que elevaria o patamar da equipe do Bahia. A gente está falando de um meia que já demonstrou capacidade de decidir jogos, criar, finalizar, dar assistência, controlar o ritmo aí da equipe, né? Ele é o famoso 10 moderno. Ele que... e nele existe um detalhe importante, né? Nisso que existe um detalhe que eu considero bastante importante. O Bahia muitas das vezes sofre com equipes fechadas, né? Falta criatividade, principalmente quando o Everton Ribeiro não está em condições ou está muito bem marcado. Falta alguém que encontre espaços, falta um jogador capaz de resolver, que chute de fora da área, que cobre faltas, né? E o Evander tem justamente aí, na minha concepção, esse perfil, tá, meus amigos? Ele não é apenas um meia, ele é um organizador. É um jogador que faz o time jogar, mas existe um problema, o custo. Ele não é barato. Se o Peck já é considerado por muitos, né, um jogador caro, vamos dizer assim, né? Provavelmente a chegada do Evander exigiria um investimento ainda maior. Estamos falando aí de uma operação que poderia ultrapassar financeiramente dezenas de milhões de reais. Por isso a pergunta não é apenas se o Bahia quer.
A pergunta é, o Grupo City considera Evander uma oportunidade estratégica? Porque quando o City decide investir pesado, normalmente existe uma convicção muito grande por trás. Eles não rasgam dinheiro, essa é a pura realidade, tá? E Evander tem exatamente o perfil de jogador capaz aí, na minha concepção, de justificar um bom investimento. Agora vamos fazer um exercício rápido aqui nesse vídeo. Suponha que o Bahia invista algo de 120 milhões aí nessa janela. Muita gente vai dizer o seguinte, é loucura, mas será mesmo? O elenco do Bahia possui valor de mercado superior a 100 milhões aí no Transfermarkt, algo próximo dos 700 milhões na conversão atual, 100 milhões de euros, algo em torno de 700 milhões na conversão atual. Então, olhando o tamanho do projeto, né, 120 milhões não seria um investimento absurdo, seria um investimento, vamos dizer assim, estratégico, e principalmente se for direcionado a jogadores entre 22 e 25 anos. O problema não é gastar, meus amigos. O problema é gastar errado. E o Bahia tem gastado errado até aqui, né? E a diferença entre uma janela boa e uma janela ruim normalmente está exatamente aí. Entre você gastar bem e você gastar errado. Na minha visão, o Bahia não precisa apenas aumentar a quantidade. Precisa aumentar a qualidade. Não adianta trazer 5 atletas medianos, melhor trazer 2 ou 3 que mudem o nível do time, né? O Peck e o Evander entram para mim justamente nessa categoria. São jogadores que chegariam para ser titulares. São atletas que, na minha concepção, chegariam para poder assumir a responsabilidade, né? São atletas que chegam para decidir jogos. E é isso que separa times competitivos de times candidatos ao título. Não é à toa que Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras já tentaram o Evander. Não é à toa que o Peck também gerou aí o interesse do próprio Cruzeiro, que são jogadores jovens que podem chegar para serem, tem nível para serem protagonistas, tá, meus amigos? A verdade, tá, é que o mercado do Bahia promete ser exatamente, extremamente movimentado. As possíveis saídas apontam que haverá uma reformulação. A gente já trouxe aqui a informação de que podemos ter aí entre 3 a 4 reforços já nessa janela do meio do ano. O Rogério, ele pediu 4 reforços. Os rumores indicam uma busca por jogadores mais jovens e mais decisivos. Nomes de Gabriel Peck e Evander encaixam perfeitamente nessa estratégia. Será fácil? Não, não vai ser fácil. Vai ser barato? Muito menos isso. Mas existe um momento para o Bahia fazer os movimentos mais ousados, e esse momento para mim é agora. Porque o clube nunca teve tanta estrutura, nunca teve tanto investimento, e nunca teve tão próximo aí de dar um salto definitivo para os grupos dos protagonistas do futebol brasileiro. Agora eu quero saber, se você tivesse 120 milhões, 100 milhões, 120 milhões para poder investir, você contrataria Gabriel Peck, você contrataria Evander ou buscaria outros nomes no mercado? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler todas as suas opiniões, tá bom? Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, que é muito importante pra gente, é importante demais para o nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. 120 milhões no bolso. Você contrataria Evander? Gabriel Peck? Pensa bem, gastaram uma grana no Michel Araújo, gastaram uma grana no Rodrigo Nestor e não deram certo. Não deram certo. Então, pensa com calma, deixa nos comentários que eu vou ler o seu comentário e no próximo vídeo eu te respondo aqui, tá bom? Forte abraço pra você, eu sou o Jonathan Stemmer, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!